Opa, bom? Aqui vai a parte 2 do assassino mais poderoso da Terra que foi invocado para outro mundo. Bora pro vídeo. O capítulo já começa de onde o último terminou. E como todos já conseguiram suas proteções divinas, agora todo mundo já pode ir descansar, pois com certeza vai ser difícil controlar as habilidades que eles acabaram de obter. E mais tarde de noite os candidatos a herói foram colocados nos seus aposentos particulares. Mas diferente dos outros, o nosso prota queria dar uma olhada ao redor antes de ir dormir. Enquanto isso, os guardas que protegiam o castelo estavam fofocando sobre os heróis que acabaram de ser invocados e essas coisas aí. Bem, de uma coisa tivemos a certeza, ou os guardas não sabiam fazer o trabalho deles direitos, para não perceber que o prota estava os perseguindo, ou as habilidades de se ocultar do nosso prota que era de alto nível. E também essa é a terceira vez que ele encontra esses guardas hoje, e pelo que ele conseguiu escutar deles, aparentemente eles reforçaram mais a defesa do castelo desde que os heróis chegaram. E o nosso prota não perde tempo e checa as habilidades dos guardas e vê que as habilidades deles são tudo lixo, e o único skill que os guardas tinham era esgrima de nível 1. E nessa brincadeira o prota já sabe a estrutura completa do castelo, e a estrutura do castelo parece uma cidade-fortaleza. E também o prota estava curioso sobre a parte interior do castelo, só que todavia, entretanto, tinha muitos guardas bloqueando a entrada, então ele tem que tomar cuidado para fazer isso, e provavelmente não vai estar conseguindo fazer isso no momento. E também ele não deixa achar apressar, pois por hoje já tá bom, mas quando ele estava voltando para seu quarto ele se depara com colegas aí da classe dele, pois aparentemente ele não foi o único que teve a ideia de sair para fora. Só que diferente dele, elas estão lá para ver melhor, para saber melhor sobre suas habilidades. Tinha uma delas que estava assustada ou coisa do tipo, mas ninguém liga. E bem, enquanto elas praticavam suas habilidades, o prota fica na espreita vendo mais de perto, pois ele também estava curioso sobre o que realmente é essa bodega chamada de proteção divina. Mas do nada ele sente uma presença avassaladora atrás dele. E não só ele, como as meninas também perceberam algo estranho se mexendo debaixo do mato. E o que estava lá era Charizard, ou eu sei lá o que desgrama é essa. Isso assustou bastante as meninas. E enquanto isso, Aragita analisa a criatura, pois ele também nunca tinha visto uma criatura desse jeito. Parece um lagarto, mas vamos analisar usando habilidade de julgamento. E o nome da espécie dessa coisa é Lagartoval. Nome bosta, né? O autor com certeza só deu esse nome porque sim. E sem perder tempo, o lagarto respira fundo e larga uma rajada de ar com grito em cima das meninas. Enquanto as meninas estavam correndo do bicho, passando por sei lá, um inferno, o prota tá mais na dele fazendo análise. E com base no seu análise ele descobre que esse bicho tem uma natureza agressiva e que não hesita em atacar os humanos, e também ele consegue correr muito rápido numa linha reta, não possui nenhuma inteligência. E como a pele dele parece ser dura, ele não tinha certeza se suas lâminas vão atravessar ele, mas mesmo assim o prota joga sua lâmina em cima do bicho que atravessou a pele do lagarto. Mas mesmo assim isso não foi muito letal para o bicho. E, enquanto as minas ainda estavam correndo, uma delas, a Rena, bate numa pedra e cai no chão. E assim o bicho se prepara para atacar e ela entra em desespero, e nisso ela fecha os olhos, e quando ela foi abrir os olhos o bicho já tinha ido de arrasta para cima. E o responsável por isso foi nosso prota. E finalmente elas voltaram para o senhor seus aposentos, e o quanto explica que ele não teve nenhum motivo particular para te salvar elas, mas se ele deixar o bicho capotar elas, ele provavelmente vai ficar com peso na consciência. E quando o porta vai retirar suas lâminas do bicho, ele sente uma presença de novo e ele já foge de lá. E essa presença pertence a um cara indicar, pois preto, e que ficou surpreso porque o nosso próton tenha sentido a presença dele. E também esse cara com certeza é meio lelê das ideias, pois ele não tinha nenhuma esperança nos heróis invocados porque eles pareciam tudo fracos, só que esse daí que chamou a atenção dele porque eles têm mesmo cheiro, esse negócio do cheiro que ele falou. Eu acho que provavelmente por ele ser um assassino ele sentiu o cheiro familiar no prota, tipo um reconhece outro. E ao amanhecer os alunos foram todos convocados juntos para ver o monstro que já foi jogar no Vasco. E o cavaleiro explica que esse monstro foi encontrado perto da capital real, e isso assusta alguns dos alunos enquanto os outros não estão ligando muito. E também o cavaleiro explica que o rei demônio é aquele que faz com que os monstros atacam os humanos, e esses monstros são os que os heróis mais irão lutar, e assim fomos apresentados um personagem chamado Stiad. E aparentemente esse era um especialista em analisar monstros, pois assim que ele analisa o monstro ele fala que há traço de feitiçaria que foi usado no monstro, e o demônio que estava controlando esse monstro provavelmente está acima da média, e que provavelmente eles usaram esse monstro para testar a força do Império após saber da notícia da invocação dos heróis. E após o cara mencionar feitiçaria, o prota se pergunta mentalmente que será que essa feitiçaria é diferente da magia, pois essa parece ser uma novidade. Isso levou o presidente da sala a perguntar para o cara o que tá rolando, pois ele
ele não tá entendendo é nada. E o loirinho explica que demônios poderosos conseguem lançar feitiços de servidão e esse feitiço é capaz de controlar monstros fracos dependendo do usuário. O cara se empolgou e falou um monte de coisa, mas para resumir, os monstros são criaturas que foram corrompidos pela mana e a mana originalmente pertence ao deus demônio, então é natural que os demônios ou o rei demônio pudessem controlar aqueles que possuem mana, que seriam monstros que estão descontrolados. Mas bem, o cavaleiro teve que calar a boca dele e tirar ele de lá. E nisso nosso prota percebe que esse cara pode ser muito útil para ele para poder reunir mais informação. Mas o maior problema no momento é o fato de que esse monstro estava sendo controlado por alguém, assim como a janela do sistema já havia mostrado pro prota na noite anterior. Então a pessoa que o prota sentiu que estava olhando ele com certeza era um demônio. E o que com certeza esse demônio é muito habilidoso, vai ser capaz de se esconder do nosso prota e provavelmente ele tá em algum lugar no meio deles olhando também. E do nada o prota escuta algo como: esse medo só vai te trazer a morte? Ou será que você não sabe? E do nada o valentão fala que ele não está com medo e ele não aguenta mais ficar nesse mundo, que ele quer voltar para casa e se a única forma de voltar é matando o rei demônio, é isso que eles irão fazer. E pela primeira vez os outros da sala também concordavam com ele que como eles não tinham outra escolha, eles terão que lutar. Mas como sempre tem aqueles que ainda estão com muito medo mesmo. E aí o prota fala mentalmente que finalmente eles perceberam que isso não é um jogo e que lutar é batalhar até a morte. É a mesma coisa, não importa em que mundo você esteja. E é bom eles aprenderam essa verdade o mais rápido possível. E a santa vai lá para acalmar eles, que estão assim pois ainda não sabem manipular os poderes deles. E como eles vieram de outro mundo e que eles vieram de outro mundo, consequentemente eles crescem de uma forma diferente do pessoal desse mundo. E assim uma semana se passou desde que os estudantes começaram a treinar. Enquanto isso nosso protagonista está na biblioteca lendo e ele já sabe ler a linguagem desse mundo. Já era estranho, eles entenderam o pessoal desse mundo. Enquanto isso os outros estão treinando lá fora e o prota não tá treinando, pois foi dito para ele que a habilidade divina dele, o julgamento, não é útil para a batalha. Então ele foi dispensado do centro de treinamento e assim ele só lê na biblioteca. E assim que o prota termina de ler as coisas da biblioteca, ele fala que aqui não tem nada coisa que presta sobre os demônios lá. E assim ele sai para ver como tá o treinamento dos outros com os estudantes, e foi como a Leonora Branca de Neve já tinha dito, os alunos estavam crescendo em uma velocidade não imaginável e os 5 mais fortes entre todos eles são Narumi, o cara do vento, Arashi, o valentão, Kanzaki, a gasosa que parece útil, Hashimoto, a mina das pedradas, e finalmente a Nagase, que parece ter fogo no buraco. Mas entretanto tinha alguém ainda mais especial que estava à frente até desses 5, e esse alguém era o presidente da sala, que já estava conseguindo derrotar até mesmo os soldados. E o prota usa as suas habilidades de julgamento para ver os status dele novamente, e a maioria das habilidades do cara tava no rank ABA, e da última vez que o prota viu os status dele, que foi na semana passada, a maioria deles eram habilidades de rank D. E o prota se questiona que isso é um absurdo até para alguém que é um gênio, ou seja, provavelmente as habilidades deles influenciam bastante no crescimento deles também. E enquanto o prota tava no cantinho dele, os valentões vão para cima dele para cutucar a onça e com vara curta por cima. E eles não mudam aí, assim como no velho mundo eles ainda subestimam eles bastante nesse mundo também. E querem apanhar, essa é a verdade. Sabemos que figurante só sabe seu lugar após alguns diálogos bem profunda. E com esse de figurante não foi diferente, pois assim que ele tentou agarrar o nosso prota, ele simplesmente virou de cabeça para baixo. Ele nem percebeu que o atropelou e ninguém percebeu, exceto quem fez, né, que é o nosso prota. E acabando com essa promoção, o valentão fala que já tá bom, pois a santa já tá vindo. E enquanto a santa passa, ela dá uma olhadinha prota. Eu acho que ela tá querendo viu. E a santa fala para os heróis que eles cresceram mais do que ela imaginou nesse meio tempo, e assim como eles haviam planejado. Vamos para a outra parte do planos para fortalecer os heróis. O cara do vento já fala para ela que eles ainda não estão prontos para matar o rei demônio, pois ainda são fracos, falta comer muito feijão. Mas bem, a santa não iria tão longe, mas agora o que eles vão fazer é praticar como lutar contra os monstros. E vou ficando por aqui. Se quiser a parte 3, deixa aí no comentário e não esqueça de se inscrever no canal para fortalecer nosso canal. Até a próxima!